Ministro Dias Toffoli, podemos proceder à votação relativa Sim. à modulação dos efeitos na ação direta de inconstitucionalidade 3.609, Sim, presidente. que foi julgada na tarde de ontem? Eu penso que talvez antes da... Eu gostaria só de fazer aqui uma menção. Aqui a proposta de 12 meses que eu trouxe de modulação, Sim. ela tem fundamento em 2 precedentes do tribunal. Na ação direta de inconstitucionalidade 4.215 do Tocantins, em que se fixou, item 9 da ementa, definição do prazo máximo de 12 meses, contados da data de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que o Estado faça a substituição de todos os servidores nomeados ou designados para a ocupação dos cargos criados na forma da Lei Tocantinense número 1950. Foi da relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada em 10 de junho de 2010. E também, senhor presidente, na ação direta 3.819 de Minas Gerais, se fixou também o prazo, no item 7 da ementa, leio, ação direta julgada procedente para declarar inconstitucionais o caput e o parágrafo único do artigo 140 e o artigo 141 da Lei Complementar número 65, o artigo 55, o caput e parágrafo único da Lei 15.788, o caput e o parágrafo 2º do artigo 135 da Lei tal, todas do Estado de Minas Gerais, modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, efeitos prospectivos a partir de 6 meses contados de 24 de outubro de 2007. O relator, neste caso, foi o ministro Eros Grão. O ministro Celso, penso que não votou na questão, que iniciamos esse julgamento na assentada de ontem, mas Vossa Excelência acompanhou o tema. Sim, mas de qualquer maneira isso não impede de participar do julgamento. Sim, exatamente, da proposta de modulação. Eu estou propondo a modulação em 12 meses. Envolve mais de 3.000 servidores que atuam na área da saúde, outros tantos na área de educação. Então, o Estado teria 12 meses para fazer os concursos. Né? 11 mil funcionários. 11 mil no total. Eu não tenho dificuldade de subscrever a proposta do eminente relator, presidente. A única pergunta que eu tinha feito é se isso resolve todas as questões, porque certamente nós estamos falando de servidores que entraram nos anos 80, pelo que eu me lembro, pelo menos... Não, acho até dezembro de 93. Até 90, portanto, até dezembro de... Menos de 5 anos do ADCT, antes da Constituição, menos de 5 anos da Constituição, os que foram a mais, evidentemente, foram efetivados, estabilizados, né? E os que foram até dezembro de 1993. Certamente porque lá só começou a fazer concurso público a partir de 1994. 94. Não, porque certamente temos servidores então, que nesta altura já se aposentaram, inclusive. Sim, mas esses, enfim. Aqui são os Vamos que estão ouvir na ativa. O ilustre advogado, doutor Roberto Ferreira da Silva. Parece que Vossa Excelência tem questão de fato a esclarecer? Sim. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República. O Estado do Acre vem suscitar matéria de fato, senhor ministro presidente. Matéria de fato é necessidade de realização de concurso público vinculado ao limite temporal estabelecido na decisão, 12 meses. Considerando-se a hipótese... Não foi decidido ainda, está em deliberação. Está em deliberação ainda. Perfeitamente, então eu aguardo, porque... senhor ministro, eu ouvi o Sua Excelência, o senhor ministro relator, tratar 12 meses, foi por isso que eu fui logo em seguida. Eu não tinha, inclusive, o prazo. Com licença. Isso, como tenho dito, senhor presidente, tema para embargos. Né? Hein? Tema para embargos. Os embargos de declaração não são feitos da tribuna. E ainda nem decidimos. O eminente advogado está apenas trazendo uma preocupação de fato. Do Estado do Acre. Uma preocupação de fato. Quer dizer, nós estamos propondo que em um ano sejam realizados concursos que sejam capazes de absorver 11 mil pessoas. É isso? A proposta de modulação de Vossa Excelência é essa? Eu julgo procedente a ação. Isso.
Todos nós. Em razão destes servidores não terem feito concurso, realizado concurso público. Sim. Eles estão completamente numa situação de sem dúvida, ilegalidade. Por unânime isso. Por unanimidade, o tribunal julgou procedente a ação. Em consequência, eu, como relator, trouxe uma proposta de modulação, ou seja, que se aceite a permanência destes cidadãos, porque não são servidores, desses cidadãos, que estão prestando serviços à sociedade, ao povo do Estado do Acre, na área de saúde, na área de educação e em outras áreas, por 12 meses. E que, neste período, o Estado faça um encaminhamento. Eu devo dizer, senhor presidente, que, inclusive, quando recebi a douta Procuradoria-Geral do Estado do Acre, vejam que eu liberei esse processo para julgamento em 11 de novembro de 2010. Eu liberei esse processo, foi em novembro de 2010. Ele estava na pauta já há um bom tempo. E eu tive a oportunidade de dizer que, de acordo com a jurisprudência da Corte, muito provavelmente essa ação seria julgada procedente. E que seria importante que o Estado já diligenciasse a realização de concursos públicos para esta situação. Se o Estado não o fez, é porque apostou numa virada de jurisprudência desta Corte. Sempre é possível, mas, diante do caso concreto, digamos que de chapada improbabilidade, diria o ministro Pertence. Ora bem, ainda, além disso, já estamos, se a Corte acatar, são necessários mais 7 votos, eu estou votando por essa modulação, e há colegas que se quer essa modulação de 12 meses, pelo que o nobre advogado traz da tribuna, é que isso não seria tempo suficiente. Então, que tempo seria suficiente para essa regularização? Ora bem, eu penso que já aplicamos 12 meses para o Estado de Tocantins, numa situação análoga. Penso que é um tempo razoável para que o Estado resolva a situação e faça o recrutamento através do concurso público. Um concurso público não demora mais do que 12 meses. Mas nós temos... O senhor está ciente de que essa modulação, na prática, significa regularização de situações irregulares, não é? De nomeações. Não, senhor presidente, eu penso que na linha da teoria jurídica e da jurisprudência dessa Corte, nós podemos não aplicar a inconstitucionalidade restrita, a inconstitucionalidade da nulidade absoluta da lei, quando há excepcionais razões que levam à necessidade de projetar a legislação impugnada no tempo. E isso nós já fizemos. E aqui quais são as excepcionais razões? São cidadãos que estão prestando serviços ilegalmente ao Estado, já reconhecido por esta Corte na data de ontem, à unanimidade, mas que, se amanhã forem retirados dessa prestação de serviço, a área de saúde, a área de educação e outras áreas administrativas do Estado vão ficar absolutamente sem ter servidores, sem ter... A população não vai ter assistência médica, não vai ter assistência à saúde. Então, há uma excepcional razão de interesse público, uma excepcional razão de interesse da sociedade e da população do Estado do Acre, em que possamos, então, projetar essa nulidade no tempo, admitindo essa ilegalidade durante esse período, que penso ser razoável, até porque foi o que foi aplicado ao Estado de Tocantins. Não estou aqui a inovar ou a inventar. Isso foi aplicado numa lei declarada inconstitucional do Estado de Tocantins. Eu passo a colher os votos. Ministro Teori. Senhor presidente, antes de votar, eu gostaria de um esclarecimento do ministro relator. Sua Excelência está estabelecendo aqui uma modulação temporal de 12 meses. Em outras palavras, autorizar-se-ia a permanência desses servidores, que inicialmente eram 11 mil, provavelmente hoje serão muito menos, por mais 12 meses. Alguns podem ter falecido, aposentado. Bom, então isso seria a modulação temporal. Mas, no meu entender, o mais importante, ou tão importante quanto, é a modulação que se poderia chamar de material. Quer dizer,
em que condição eles ficam. Sim. Nós vamos considerar que, desde a vigência da lei até o término dessa modulação, eles devem ser considerados como funcionários públicos para todos os efeitos? Ou qual é a condição que nós vamos conferir? Se nós considerarmos que atribuir a eles a condição de servidor público, nesse período, para todos os efeitos, nós vamos resolver certamente o problema, entre outros, dos que se aposentaram, etc. Agora, se nós deliberarmos diferente, bom, então, eu acho que não basta a modulação de 12 meses. É preciso que se esclareçam os efeitos das relações, situações jurídicas estabelecidas nesse período em que vigorou a lei. Valendo-se da fórmula final do artigo 27 da Lei 9868, Sua Excelência o Eminente Relator, está autorizando a ultraatividade da lei por esse período validamente. Para permitir todos os efeitos. Eu vou ler os efeitos que envolvem. Não, isso é importante. Senhor presidente, eu vou ler a íntegra da parte dispositiva, na medida que, na data de ontem, eu fiz o resumo do voto. Ante o exposto, voto pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 38/2005 do Estado do Acre, que foi essa emenda que, enfim, teria estabilizado esses servidores. Inviável, digo eu, a modulação de efeitos pretendida pela Assembleia Legislativa e pelo Poder Executivo do Estado do Acre. O que eles pleitearam? Inviável no sentido, o pedido deles no sentido de preservar a situação daqueles que tenham ingressado no serviço até 18 de janeiro de 1994, data da transmudação do regime seletista para o estatutário, ou até 31 de dezembro de 1993, data a partir da qual passou a incidir a Lei Complementar Estadual 39/93, que teria tornado obrigatório a prévia realização de concurso público no Estado do Acre. Ou mesmo a modulação, como pretendiam, até 23 de abril de 1993, data da publicação do Mandado de Segurança 21.322, que decidiu pela nulidade da investidura em empregos públicos sem prévia aprovação em concurso público. Em primeiro lugar, porque a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público, desde a promulgação da Constituição de 1988, e não a partir da edição da Lei Complementar Estadual 39/93, nem dos outros marcos mencionados. Em segundo, ressalta a gravidade da nítida e direta afronta ao artigo 37(2) da Constituição, o qual veicula a regra concretizadora dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da administração pública, constituindo norma de primordial importância no regime constitucional do serviço público. Em terceiro lugar, registro a inexistência de qualquer controvérsia jurídica relevante acerca do tema há muito tempo, desde antes de 1993, pacificado na jurisprudência desse tribunal. Ademais, também não é possível resguardar a situação, fica expresso no meu voto, ministro Teori, não é possível resguardar a situação daqueles que ingressaram no serviço público antes da Constituição de 1988, pois, como mencionado, para adquirirem estabilidade, devem obedecer rigorosamente os requisitos previstos no 19 do ADCT. Entretanto, e aqui é que vem a parte em que eu modulo, sem atender a modulação nos moldes como pretendidos pela Assembleia e pelo Estado, entretanto, tendo em vista a informação oferecida pela Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que foram contratados 11.554 servidores sem aprovação em concurso público, entre o período de 5 de outubro de 1983 a 18 de janeiro de 1994, que se encontram trabalhando, com a ressalva daqueles que já se aposentaram ou foram exonerados, em todas as secretarias e entidades da administração estadual, inclusive em serviços públicos essenciais, como nas secretarias de saúde, 3.488, educação, 4.280, segurança, 656, propõe uma modulação dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade nos termos do 27 da 9868 para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de 12 meses contados da data da publicação da ata deste julgamento, tempo hábil à realização de concurso público, nomeação e posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais à população. Essa é a modulação que eu proponho.
Presidente, Vossa Excelência permitiria... Ninguém estará sendo estabilizado com essa modulação. Continuarão a prestar. Eu acho que fica claro que serviço. nesse período eles permanecem com status jurídicos atribuído à lei inconstitucional, atribuído pela lei inconstitucional. Para todos os efeitos, eles são servidores nos termos da lei inconstitucional, constitucional nesse cuja período. Inconstitucionalidade passa a ter eficácia daqui a um ano. Isso. Exatamente. Eu acho que esclarecido isso, eu acompanho o relator. Ministro Fux quer Senhor fazer presidente, eu gostaria indagação ao de, se advogado? fosse possível, que o advogado prestasse a informação que ele pretende trazer. Qual é? Será que tem outra informação? Tenho, senhor. Senhores ministros, o Estado não se opõe à manifestação do voto brilhante de Sua Excelência, o senhor ministro Toffoli. É justamente o texto que deve ser aprovado, porque está claro, nítido, justo, imparcial. O Estado apenas pretende colocar duas informações. Para a implementação dessa medida, realização de concurso público para 11 mil cidadãos no estado do Acre, apesar de ter modernas e ferramentas de gestão, onde a população é de 800 mil habitantes, tem como dificultadores da implementação dessa decisão a estrita observância das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação eleitoral, tendo em vista que o próximo ano, 2014, na hipótese da decisão ser publicada em junho, em um ano, em junho, nós teremos os óbices de previsão orçamentária, a impossibilidade de nomeação, e o Estado postula apenas a ampliação do limite temporal da modulação de 12 para 24 meses. Essa é a manifestação, Excelência. Presidente relator. Senhor presidente, como eu já disse, eu mantenho a minha posição nesse sentido, porque é o sentido da jurisprudência do tribunal. Já se fixou 12 meses em outras situações. Aliás, se fixou, no caso de Minas, menos ainda, foram 6 meses. Eu penso que essas circunstâncias colocadas, diante até da estrutura e da dimensão do Estado, o Acre, evidentemente, é mais similar ao Tocantins do que ao Estado de Minas Gerais. No caso do Estado de Minas Gerais, a Corte concedeu o prazo de 6 meses. No caso do Tocantins, e agora eu proponho o mesmo, 12 meses, penso que é razoável. E as questões colocadas em relação à lei de responsabilidade fiscal, à lei eleitoral, evidentemente que esses concursos são excluídos porque estão sendo em cumprimento a uma decisão ilegitimada. Exercício regular de direito exclui o crime, né? Exatamente. Não há ilícito em se cumprir o que a Suprema Corte determina. Outro aspecto, quer dizer, hoje sabe-se que quase todos os concursos são feitos por entidades terceirizadas, são fundações especializadas que se dedicam a isso e fazem concursos com muita facilidade, englobando um grande número de candidatos. Grande parte destes cidadãos que hoje estão na situação que é atingida pela decisão que ora tomamos, evidentemente, se tiverem preenchendo os requisitos dos editais, poderão se inscrever e, se lograrem êxito, passarem aí, de maneira lícita, a integrar o corpo dos servidores do Estado do Acre. Ministro Rosa. Eu estou acompanhando o relator, presidente. Com o relator. Com o relator. Ministro Gilmar. Também. Também é o senhor presidente. Eu peço vênia ao relator, eu não acompanho, porque penso que modulações dessa natureza servem para incentivar o descumprimento da Constituição. Eu já disse aqui muitas vezes sobre a minha resistência à banalização da modulação. Agora,
Ministro Marco Aurélio, não sei se ele... E a ministra Carmen também. A ministra Carmen não está. Seja importante. Não, mas aí, pelo regimento, temos que aguardar. Não já fizemos isso em outras situações. Falta apenas um voto para totalizar 2/3. Sim. Sobre a proposta de modulação dos efeitos da decisão proferida nesta ação direta, após o voto do relator e dos ministros Theory, Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que acompanhavam o relator, e do ministro-presidente, que divergia, foi suspenso o julgamento para a colheita do voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Marco Aurélio.